Olá, eu estou aqui para apresentar um trabalho que era para ser uma explanação da teoria semiótica básica, mas que ao longo dos anos e em virtude de algumas pessoas importantes que passaram por esse caminho, ele acabou se tornando muito mais uma metodologia de estudo da semiótica standard do que simplesmente um livro sobre a semiótica para as pessoas estudarem. É para as pessoas estudarem, mas não, mas tem algo a mais do que isso. A base de tudo é esse estudo da teoria semiótica standard que eu fiz, da base da semiótica, que transformou ela em uma árvore. Nós temos a teoria que vai passando pelas dimensões de cada um dos níveis. Eu vou trabalhar com etapas de análise e categorias e subcategorias de análise. Eu acabei ficando com as duas em virtude da opinião da Silvane, para ser bem específica, que ela me disse que isso aqui era uma árvore, aquilo não era, para ela. E para mim era o contrário, assim, isso aqui era menos árvore e muito menos útil do que aquele outro lado que eu mostrei. Só que o que isso levantou na minha cabeça? Existem formas diferentes de ver as coisas estão organizadas, então eu preciso criar uma metodologia que valorize exatamente a diversidade. E essa metodologia, ela está baseada exatamente nisso. Então nós temos duas formas de organização da teoria como um todo, que é a árvore das categorias de análise semiótica. Nós temos os 4 livros, um livro dedicado à teoria propriamente dita, que vai explicar toda a teoria, toda a base. Então eu tenho desenhos, explicações, e o livro está organizado em... ele está organizado um índice conforme a gente está acostumado a ver, né? Capítulo 5, nível fundamental, quadrado semiótico, parará. Acontece que quando eu fui fazer o livro 2 chama Drops Conceituais, porque eu fui dando pequenas explicações das palavras e das categorias e das subcategorias de análise. E era para ser um dicionário, mas eu não achei que seria apropriado eu ter um dicionário do tipo que vai apresentando os termos em ordem alfabética. Então eu fiz também esse dicionário mostrando os capítulos, capítulo 4, nível fundamental, dimensão discreta, por aí vai. E o terceiro livro, eu disse agora, vamos aplicar para que as pessoas que estão estudando semiótica consigam entender como está organizada a teoria quando eu vou colocá-la em prática. Inclusive, eu peguei um texto, o Atirei o Pau no Gato, que ele não dá para você usar toda a teoria. Qual a vantagem disso? Por que fazer uma besteira dessas? Porque eu preciso mostrar que na análise semiótica, cada texto vai explorar com maior clareza e com maior detalhismo algumas dessas categorias, não todas. Algumas vão ser mais importantes para produzir o sentido que eu desejo do que outras, e por isso eu preciso ter uma análise e mostrar. Nesse momento não cabe eu fazer uma análise porque ela não tem porque esses elementos não estão perceptíveis, não estão sendo usados com profundidade, com importância suficiente, estão sendo usados de uma maneira padrão. Eles estão lá por pressuposição ou não, mas eles estão apenas como uma base
corriqueira e o que as pontas, aquilo que surge no texto e que vai torná-lo único, não está nesse lugar. Por isso, esse lugar é um lugar que não vale a pena fazer análise, mas eu fiz uma análise das pressuposições e tal, para mostrar como é que se faz. Então, o último livro, ele é essa árvore. Aqui nós temos as categorias e as subcategorias, mas ele tem um dos segredos dessa árvore, que é a ideia das categorias fechadas. Nós temos algumas categorias que são feitas da análise semiótica, que possuem um número restrito de respostas e que vão que eu não vou extrapolar. Por exemplo, quais são os tipos de manipulação? São 4, ponto. Não tem mais alternativas, não existe uma alternativa E, todas as acima, não, eu vou escolher uma delas, eu posso até ter mais de uma em um determinado, mas eu vou ter que fazer uma análise para poder compreender quando cada uma, como elas foram sendo engendradas no texto. Então, esse capítulo 4 apresenta o desenho completo. Tá, então eu tenho os desenhos da árvore, ele começa com uma síntese da teoria e depois ele vai apresentar todas as partes da árvore com todas as categorias fechadas. Aqui nós estamos analisando as paixões, tá, com categorias fechadas, para analisar alguns dos seus elementos. E isso é interessante, porque como assim analisar paixão com categorias fechadas? Parece não fazer sentido, mas faz. E esse outro lado é a mesma árvore, só que ela foi feita para leitura digital de quem tem deficiência visual. Bom, então, depois de derrubar tudo, aí a gente já começa a fazer a questão da diversidade, entrar nessa metodologia como uma metodologia diversa. O que eu posso fazer para estudar usando essa metodologia? Eu posso usar o método tradicional. Pego o livro 1, vamos estudar. Cadê o meu índice? Eu começo pela uma introdução, aí eu falo sobre a introdução teórica, relações entre as dimensões, por que eu uso esses nomes de dimensões, por que todos os níveis estão organizados em dimensões, e o que é a lista de categorias e subcategorias, o que é o valor, sugestão de sequência para análise, e aí começa nível narrativo, dimensão pragmática, ação, performance, parará. Isso tanto faz, eu vou fazer a análise via um livro, via digital ou com um livro impresso, tanto faz. Agora, se eu quiser passar para um outro tipo de estudo, digamos que eu estou assim, muito interessado em saber sobre a etapa da manipulação. O que eu vou procurar? No livro 1, lá no índice, eu tenho aqui a dimensão pragmática, etapa da ação, dimensão cognitiva, manipulação. Eu posso ir lá e estudá-lo. Agora eu posso também, o pulo do gato é o índice remissivo. Todos os índices remissivos dos 4 livros estão interconectados. Foram feitos para que o máximo possível de palavras-chave, palavras importantes, expressões importantes apareçam nos 4 no índice remissivo, de forma que eu possa buscar a mesma coisa nos 4 livros. Por exemplo, se eu quero trabalhar com o que seja destinador, eu vou encontrar no primeiro livro o destinador nessas 4 páginas, então eu vou encontrar ele aqui, mas aí vamos ver como é que eu defino esses conceitos do que é destinador. Lá vou eu para o índice remissivo, drops de semióticas, é o livro 2, drops conceituais. Novamente eu tenho aqui o destinador na página 85, 88, 90 e 155. Ele vai aparecer mais uma vez lá no final, quando eu estou falando sobre o papel actancial do observador da veridicção, e que
é o mesmo destinador, porque trata-se de papel actancial, então eu estou falando de um destinador do nível narrativo. E aí, eu digo, tá, mas eu quero um exemplo. Vou para o livro 3, tá lá, destinador de novo, aparece só na página 35, porque para esse texto a manipulação tem poucas opções de análise. E aí, finalmente, eu quero saber onde isso aparece aqui. Aqui, no último livro, que também tem um índice remissivo, com menos palavras, mas que também tem várias delas, e vai aparecer destinador e destinatário, eu vou verificar que elas aparecem na página 19 e 34. Eu tenho, essa é a página 34, desculpa, eu tenho a tabela com toda a árvore e as respostas possíveis, tá? O desenho e a tabela, como sempre, nesse livro. E na página 19, para que ele aparece de novo, se eu só estou trabalhando só com a árvore, ele não vai aparecer destinador, destinatário aqui de novo, tá? Mas vai aparecer na síntese da árvore, onde eu explico que a etapa da manipulação é a relação na qual um sujeito destinador faz um sujeito destinatário fazer algo com base num contrato proposto pelo destinador. Essa síntese é bem minúscula e ela serve simplesmente para dar mais uma colher de chá para você ler. Então vocês podem notar que para mim apresentar essa metodologia, as várias formas que eu tenho de estudar, eu posso retomar, eu posso voltar, eu posso ir, eu estou lá fazendo análise, tá, já estudei tudo isso, estou lá fazendo análise e penso onde que está essa relação da dimensão cognitiva, sim, eu tenho aqui o que eu preciso analisar, eu vou ver qual é a sanção da competência do destinador, qual o tipo de manipulação, e aí eu penso, putz, mas eu esqueci quais são 4 tipos, era sedução, tentação, intimidação, que mais mesmo? Aí eu vou lá aqui e descubro qual é o tipo de manipulação que você vai encontrar aqui. Tentação, intimidação, sedução e provocação. Então, isso aqui tudo é um material que vai ser útil para te agilizar as análises. E é essa a ideia da metodologia. É uma metodologia que não prevê um aluno único, prevê um estudante diverso, uma pessoa que pode querer olhar, pegar, sentir, ou então não se incomoda de fazer tudo isso com material digital, uma pessoa que quer ter as respostas ali na manga, se precisar. Então, eu posso fazer essas relações, eu posso procurar sempre por um termo em todos os livros, por um tipo de análise em todos os livros. Eu posso fazer aquilo que for necessário na hora que for necessário e aquilo que mais cabe comigo, se for esse tipo de visualização que me diz muito mais da árvore do que o outro, eu vou estudar com esse, os dois estão indo junto. E pensar que a árvore ela não é plana, ela vai ter ramificações para todos os lados. É que eu não consigo fazer um gráfico, fazer um banner em 4 dimensões, em 3 dimensões. Enfim, 4 seria legal demais. Então é isso. Essa é a metodologia de análise que eu apresento e trago para vocês no livro na coleção da árvore das categorias de análise semiótica e que eu quis apresentar para vocês aqui. Mas o material todo está disponível na página textolivre.org/livro. Um grande beijo a todos e obrigado pela oportunidade de estar apresentando essa metodologia para vocês.